fazer com meus irmãos, eu deixo a mão aqui para esse altar, que eu vou estar orando, primeiramente. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade em Tua presença. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu seja apenas uma ferramenta em Suas mãos, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento que nós possamos se achegar a esse povo, Senhor, que precisa de Ti. Como foi dito aqui, precisamos do Senhor, da Sua palavra. Que o Senhor possa se manifestar aqui hoje como o Senhor já se manifestou em meus louvores. Que o Senhor possa se manifestar agora, Senhor, em verdade aqui nesse lugar, através da Sua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, muito obrigado. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 11. Aqui Paulo está falando para os hebreus, homens estudiosos na palavra, na Torá, mas Paulo foi passar para eles a palavra do Senhor, que é Yeshua, que é Jesus. E hoje nós vamos falar de fé. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Aleluia! No hebraico, fé significa emuná, fidelidade e confiança. Hoje, pela glória do Senhor, vou tentar, através da palavra do Senhor, mostrar aqueles que tiveram confiança e fidelidade na palavra do Senhor e chegaram. E graças a eles, nós estamos recebendo essa palavra aqui hoje. Amém? Amém. Vamos lá. A confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atentou ao mérito dos antigos dado por Deus, de modo que aquilo que se você vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Pela confiança, o Abel ofereceu um sacrifício maior do que o de Caim. Por isso ele foi reconhecido como justo ao receber de Deus este testemunho, com base em sua oferta. Pelo fato de ter confiado, ainda continua a falar, mesmo estando morto. Por enquanto até aqui. Pai, queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pela sua presença aqui nesse lugar. Bendito e santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Peço que o Senhor se manifeste aqui nesse lugar, como de rei vai de encontro a cada homem, a cada mulher que está aqui, Senhor, e se manifeste na vida de cada um, daqueles que Ele necessita, no íntimo, no oculto, Senhor. O Senhor trabalhe na mente e no coração de cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aqui Paulo está falando para a igreja de Hebreus. Hebreus no hebraico significa aquele que atravessa, Ivrim. Então aqui Paulo está falando de confiança, que em algumas traduções está fé. Então assim, fé, o que é fé? Às vezes as pessoas têm fé de ficar esperando, eu tenho fé que Deus vai agir na minha vida, eu tenho fé que amanhã vai aparecer um emprego para mim. Mas a palavra é fidelidade e confiança. Nós estamos sendo fiel a Deus verdadeiramente? Nós estamos cumprindo verdadeiramente o que Deus pede para nós? Nós estamos colocando à risca o que Deus, através da palavra dele, pede para nós? Porque tem muitas coisas que o mundo oferece para nós. Muitas. Um caso na Bíblia de Sara. Quando Sara foi levada até o Egito, um estudo de um rabino conceituado, eu dei uma pesquisada, diz assim, Sara foi
raptada pelo faraó. Ele guardou-se da imoralidade. Ela então deixou legado, imbuído em todas as mulheres judias que dela desconderiam. Há o potencial para opor-se. Aí encerrará a inclinação da carne. Através dessa atitude de Sara, que foi para o Egito, que foi fiel ao seu marido. Quando você é fiel ao seu marido, isso aqui eu vou falar para as mulheres. Você que é rebelde em casa com seu marido, toma muito cuidado. Você está sendo rebelde a Deus. Você tem que obedecer ao seu marido. Não importa para onde seu marido está te levando. Não importa. Se ele não está vindo para a igreja e ele está buscando algo que é para a melhoria da família, segue seu marido. Porque você sendo obediente ao seu marido, você está sendo obediente a Deus. O seu marido é o cabeça da sua casa. Você tem que obedecer ele. Que no futuro Deus proverá ele aqui do seu lado, adorando ao Senhor, buscando. Então, toma muito cuidado. Porque aquele que é rebelde é a mesma coisa que ser idolatria e feitiçaria. Amém? E no mesmo estudo, Deus fala de José fosse levado à casa de Potifar, a fim de pavimentar o caminho para seus descendentes. A santidade adquirida por nossos patriarcas tornou-se um traço inato em seus descendentes. Assim podiam permanecer um povo sagrado também no Egito. Então, através da vida de José, muitas das vezes a gente fala assim: nós temos que passar pela prova, nós temos que ir para o poço, nós temos que ser preso para poder vir para a presença do Senhor. Não, José já passou isso por nós. Nós temos que aprender através da palavra do Senhor o que é certo e o que é errado. Deus mostra na palavra dele o que nós deveremos fazer. Está nítido aqui o que é certo e o que é errado. Mas nós ainda teimosos como nós somos, erramos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele tem misericórdia. Aleluia. E traz a gente de volta no caminho. Mas aqui, através da vida de José, ele edificou a vida de vários varões em Israel, como Sara, como agora na porção que está tendo, que o povo está sendo salvo por Moisés. O povo, quando foi para o Egito, quando foi se encontrar com José, os irmãos de José foram se encontrar com José, Jacó, os irmãos dele. Jacó morreu, abençoou todos os irmãos. Eles permaneceram no Egito. Eles permaneceram, mas eles não viveram no Egito. Vários estudos dizem que eles continuaram falando hebraico, eles continuaram se vestindo como judeu, eles continuaram praticando a Torá, eles continuaram fazendo tudo o que eles tinham que fazer como um servo do Senhor. O que mais tinha lá era idolatria. O que mais tinha lá era um monte de imundície lá. Eu ia falar outra palavra. Traz para o dia de hoje. Deus fala, não vai. E nós teimamos de ir se misturar com o povo, com o mundo. Deus fala, não comemora Natal. Ah, mas o Senhor sabe o que está no meu coração. Eu sei o que está no seu coração, querido e querida. Eu quero ver você praticar isso na prática. Coloca para os outros ver, você santificar meu nome. Santifica o meu nome através das suas atitudes. Santifica o meu nome através das suas atitudes. Você não santifica o meu nome no que está no seu coração. Eu sei o que está no seu coração. Será que é o que você fala mesmo? Coloque em prática. Fidelidade e confiança. É fé, emuná. Então a gente tem que começar a se separar do mundo, se santificar verdadeiramente a Deus. Está chegando, a hora está chegando, irmão. Até quando nós vamos ficar de brincadeira com Deus? Até quando nós vamos ficar brincando com a palavra do Senhor? Até quando? Yeshua deu a vida dele por nós, irmão.
Deus não se agrada em sacrifício. Eu posso provar você na palavra. Deus não se agrada em sacrifício, Ele se agrada com obediência na palavra dEle. Ele diz isso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, pode ler lá. Salmo 51, verso 16. Ele não se agrada. Cada vez que você peca, você coloca Yeshua no madeiro. Cada vez que você erra, Ele é tão misericórdia que Ele te perdoa. Devemos errar menos e obedecer mais a Deus. Quanto mais nós obedecemos, mais nós se aproximamos a Ele. Ele ama a obediência. Ele ama. Nós somos o único animal que não obedece a Deus. Os outros todos obedecem. Todos, os pássaros, os leões, todos os animais. Nós somos o único que não obedece a Deus. Deus fala para fazer isso, nós fazemos ao contrário. Nós temos que começar a obedecer. Eu sei que nós não somos tão perfeitos assim. Nós somos falhos, irmão. Mas peça perdão e continue no caminho. Deus se agrada com aqueles que erram sem saber que está errando. Agora, aqueles que erram sabendo que está fazendo errado, Deus fala, não faz, não vai lá e faz. Deus fala assim: você sabe o que significa 1º de janeiro? Ah, não sei, pai. Então pesquisa. Que é o dia de Janus, um deus pagão, que nem existia no mês de janeiro, nem de fevereiro. Começava em março. Só que Roma sentiu falta da adoração a esse Deus deles. O que ela fez? Incluiu esse Deus no calendário nosso, Deus de anos, janeiro, porque ela queria uma festa igual ao outro Deus dela, Mitra, tinha. Então colocou esse Deus no calendário. Aí o povo vai para a praia. Ah, mas eu vou para a praia, eu não vou adorar esse Deus. Mas você está no meio, irmão. Deus está pedindo, você está no meio. Se passa alguém lá que não é da igreja, que sabe que você é crente, vê você lá, vai falar assim: ah, o crente lá, comemorando o Ano Novo. Diz tanto lá na igreja que não comemora, mas está aqui comemorando Natal, na casa da família. Quando a família vai fazer a ceia de Natal, ela está fazendo a ceia, automaticamente quando você está cozinhando para o Natal, você está consagrando aquela comida para aquele Deus daquele dia. Então você está comendo uma comida consagrada a Ele. Mesma coisa para o Ano Novo. Aquele que tem ouvido, ouça. Depois não fala que não sabia. Deus só está mandando dizer isso. O povo de Israel ficou anos e anos e anos no Egito, mas continuaram servindo a Deus. Alguns esqueceram, alguns se misturaram e se contaminaram, mas a maioria continuou servindo a Deus. A maioria continuou servindo a Deus. Eu vou ler mais um versículo aqui, que diz aqui, ó: pela confiança de Abraão, recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Dessa forma, esse homem, praticamente morto, tornou-se pai de descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e incontáveis como os grãos de areias da praia. Todas essas pessoas mantiveram confiança até a morte, sem terem recebido o que lhe foram prometido. Aqui está falando do povo de Israel que estava no Egito. Todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhe foram prometido. Apenas viram de longe e também cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra do Egito. As pessoas que falam dessa forma deixam claro sua procura por uma pátria. Entretanto, se mantiveram-se a lembrança da que deixaram, teriam oportunidade de retornar. Em vez disso, e aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha
obedeceu o chamado de Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Eles permaneceram no Egito, esperando em Deus, confiando em Deus. Só que confiança é fidelidade à palavra do Senhor. É fidelidade. Vou dar um exemplo. Abre aí Daniel, por favor. Daniel, capítulo 6, versículo 23. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que eles não me feriram, porque diante deles fui considerado inocente, e também não fiz nada para ofender sua majestade. O rei estava muito alegre e ordenou a retirada de Daniel da cova. Daniel foi retirado da cova e ele não estava ferido, pois confiou em seu Deus. Ele não só confiou em Deus, Daniel, ele foi fiel a Deus, porque ofereceram tudo quanto é tipo de oferta para ele. Ele não aceitou. Oferece para nós todos os dias, ofertas e ofertas, o tempo todo, e nós aceitamos. Eu faço de tudo, irmão, para não aceitar, e não aceito. Não aceito, porque se eu aceitar, irmão, eu prefiro que Deus me fulmina, me mate ali na hora, porque a oferta que tem é o que mais tem nesse mundo aí. A gente tem que começar a se atentar que a gente está no Egito, irmão. A gente está na cova do leão. Só que Deus aqui, ó, enviou seu anjo. Quem é o anjo? Quem é o anjo? Está desde o princípio conosco. Ele enviou o anjo dele todos os dias. Oh, glória. Na hora que você acorda, seu momento mais difícil, ele envia o anjo dele. Está presente em nossas vidas, irmão. Através do seu filho, através da sua esposa, Deus está presente na sua casa. Teve um dia no encontro, eu estava orando para Deus de madrugada, pedindo para Ele se manifestar naquele lugar. Ele falou bem claro para mim: eu já estou aí, através da vida dos seus presbíteros, através da vida de todos os diaconatos, de todas as diaconisas, através da vida dos seus pastores, através da vida de todas essas pessoas que estão aí. Eu estou presente em cada uma delas. Então Ele está presente aqui, ó, glória a Deus, na vida de cada um de vocês. Se você respira, Ele é o seu fôlego de vida. Você não confia nisso? Comece a confiar mais em Deus. Comece a ser fiel mesmo a Deus. Comece a falar não a esses prazeres imundos, que é esse mundo que cada dia está perdido. Cada dia está mais difícil você assistir uma televisão. Cada dia você está vendo um servo de Deus, uma serva de Deus se afastando, se voltando a Baal. Vê aí um monte, eu não vou ficar citando nomes aqui. E Deus está pedindo para a gente somente confiar nele e ser fiel à palavra dele. Irmãos, é simples. É simples, irmãos. Só que a gente se torna isso difícil, porque a gente somos, desde o princípio, nós não obedecemos a Deus. Desde quando Ele criou o homem, Ele criou Adão, Adão não obedeceu Ele, nem Eva. E Ele esperava outra resposta de Adão, quando Ele procurou ele no Éden. É o que Ele esperava outra resposta da gente também. Quando Ele procurou Adão no Éden, Ele perguntou a Adão: quem comeu o fruto? Ele apontou: foi ela. Deus queria que ele falasse: a culpa foi minha, que nem Davi faz, que nem Davi fez. O Davi sempre assumiu o erro.
Adão não assumiu o erro dele, nós estamos pagando o preço. Deus somente queria que ele assumisse o erro dele. Fui eu, Pai. Eu que comi o fruto. E assumia a bronca. Não colocar a culpa na parceira. Às vezes a gente tem que começar a assumir a bronca com Deus. Começar a assumir nossos erros. Por que está dando errado? Ô Pai, estou tanto tempo com o Senhor na presença e eu não consigo. E Deus está lá. Para de errar. Assume os seus erros. Você quer na força do seu braço? Assume os seus erros. Bata no peito. É eu, o culpado sou eu. Minha vida está assim porque eu não obedeço ao Senhor. Eu não sou fiel ao Senhor. Eu não confio tanto no Senhor. Você pede às vezes por pedir. Pede com mais confiança, com mais fidelidade à palavra do Senhor. Seja mais fiel. Tem essa frase, Deus é fiel. Claro que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é justo para cumprir tudo que Ele está escrito aqui. Ó. Tudo. Ele cumpre cada vírgula, cada ponto, cada palavra que Ele cumpre, irmão. Obedece Ele para você ver. Aleluia. Obedece. Deus está colocando a prova aqui, ó. Obedece, me obedece para você ver o que vai acontecer na sua vida. O que eu vou transformar na sua casa, no seu trabalho, o que eu vou transformar no seu caminho, onde você pisar. Começa a obedecer. Começa a obedecer para você ver se você não vai se transformar, a sua casa, a sua família, tudo que há em volta de você. Eu não gosto de falar da minha pessoa, mas desde quando eu entrei no ministério, eu nunca frequentei igreja nenhuma. Eu fui instruído no original. No original. Desde o princípio, irmão. Eu cheguei no dia de Shabat. Era o Joshua. E quero agradecer o Joshua também, por conta dele eu aprendi muito também, que não está presente mais aqui na igreja. Ele só falou assim sobre a carne de porco, que não poderia comer. Eu na hora mandei mensagem para minha mãe. Minha mãe estava fazendo feijoada, olha a prova. Eu amava feijoada. Minha mãe estava fazendo feijoada. Eu mandei mensagem para ela, falei, pode jogar tudo fora, que eu não vou comer mais carne de porco. Ela falou, mas por quê? Eu falei, depois eu explico. Cheguei em casa, expliquei para ela, ela entendeu. Depois, fiquei sabendo, o Josh falou assim que não podia faltar em Shabat, que Deus não se agradaria. De lá para cá, nunca faltei em um Shabat, 3 anos na fé, nunca faltei em um Shabat. E Deus foi falando e eu fui cumprindo, colocando a risca, errando e voltando, errando e voltando. E cumprindo, e Deus faz isso, amém. Dá preguiça, amém, Pai. Dizima, amém. A oferta, ajuda pessoas, amém. E Deus vai te ajudando, e Deus vai te prosperando, Deus vai te guiando, Deus vai te orientando, Deus vai te capacitando, Deus vai tirando as coisas ruins do seu caminho. Só apenas obedecendo a palavra do Senhor. Somente obedecer ao que Ele pede. Ele só pede para obedecer, irmão. Eu gostaria que vocês abrissem. Nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus, hein? Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Abre em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem deposita a confiança em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e confia em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Quem crê, dá glória a Deus. Aqui é a palavra do Senhor, irmão. Ele pede para confiar nela. Ele estava falando, confia em mim. Confia na palavra de Deus. Começa a pegar a palavra de Deus, irmão, como um manual para a sua vida. O que deu certo aqui? Eu vou fazer igual. O que deu errado? Não vou fazer. Tenta fazer isso. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Tem um testemunho de uma menina que eu apenas só falei para ela assim, ó, faça isso. Aí começa a obedecer o seu marido. Ele não cumpre Shabat.
mas obedece ele. Vem você no Shabat, mas para de ser rebelde. Não seja rebelde do seu marido. Ele está buscando por enquanto o monetário, porque ele quer o bem da família. Ele não tem entendimento ainda. Então você às vezes quer colocar por goela abaixo dele. Não. Aceita, mas vem buscar você. Ela falou assim, ó, eu fiz o que você falou. Eu falei, não fui eu, filho, foi Deus. Ela falou, em 2 semanas mudou tudo. Melhorou demais a minha vida com ele. Melhorou demais a minha lojinha. Eu vendi tanto na semana. Eu falei, sabe o que? Isso é obediência. Você obedeceu ao seu marido. É a mesma coisa. Você quer ter um relacionamento com Deus mesmo, de verdade? Ama o seu irmão do seu lado. Seja legal com o seu patrão. Obediente com o seu patrão, mas é obediente com Deus. Obedece sua mãe. Obedece seu pai. Seja fiel com seus irmãos. Seja fiel com as pessoas. Seja fiel com um homem. Seja fiel com um ser humano. Você está sendo fiel com Deus, irmão. É simples. Seja fiel em tudo que você vai fazer. Tudo. No pouco e no muito. Seja fiel com o seu próximo. Seja fiel. Trata bem as pessoas. Comece a tirar rancor de dentro do seu coração. Comece a tirar mágoa que te afasta. Quando você tem mágoa de alguém, ou você não perdoa alguém, ou você não libera perdão, você está longe de Deus. Você se afasta de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para nos perdoar. Você teria coragem? Você não teria coragem. Deus enviou o Filho dele para ser emolado no madeiro, para ser chicoteado, irmão, para ser maltratado, cuspido, açoitado. É o que toda vez que a gente peca, a gente faz com ele. Eu amo Yeshua. Yeshua é. Ele é tudo. Ele é a palavra que se fez carne aqui e deu a vida dele por mim. Ele deu a vida dele, irmão, por mim e por você, para que você pudesse ser curado, para que você pudesse ser libertado das drogas, para que você pudesse ser libertado dos seus vícios, das suas psicoses, de tudo. Ele deu a vida dele, irmão. E a gente não dá a nossa vida por alguém que está do nosso lado. Eu não tiro tempo do nosso dia para visitar alguém e falar uma palavra de amor. Às vezes você bate o pé, murmura por coisa supérflua, coisa que não vai edificar nada a sua vida. E ele foi mudo. Ele não reclamou. Ele não falou um A. Ele não falou um A, irmão. E você reclama todo dia, toda hora. Toda hora reclama. Fica reclamando. Glorifica o nome do Senhor. Você está vivo. Você tem saúde. Vai à luta. Serve a Deus de verdade para você ver. Serve para você ver o que Deus faz na sua vida. Tem um monte de testemunha aqui, ó, de pessoas que começaram a servir a Deus. Todos nós servimos, mas começa a servir de verdade mesmo. Eu estou falando para você entrar no ministério, virar um obreiro. Não, serve Deus na sua casa, serve Deus no seu trabalho, serve Deus na rua. Aleluia. Serve Deus santificando o nome dele, na sua índole, no seu caminhar reto.
digno. Você vai estar santificando o nome do Senhor. É isso que Ele quer. Que nós santificamos. Que as pessoas olham para a gente na rua e falam: ali vai uma serva do Senhor, ali vai um servo do Senhor, ali vai um homem ou uma mulher de Deus, ali vai um servo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Jacó. Nós temos que começar a agir assim, irmão, a servir a Deus de verdade mesmo, e renunciar a esses prazeres mundanos. É um prazer mundano. Um monte de crente que está saindo da presença está sentindo os prazeres do mundo. Vai ficar aqui. Se não se arrepender e voltar, vai ficar por aqui sofrendo, vai sofrer. Hoje mesmo eu vi um vídeo eu vou falar o nome dela, da Priscila Alcântara. Os pastores metendo falando um monte de, criticando a menina, falando um monte de bobeira. Quem é eles para julgar? Nós não somos ninguém, irmão, para julgar ninguém aqui. Romanos 2 diz assim: julgas que serás julgado pela mesma medida. Por que Deus fala isso? Por que Deus fala isso? Eu fiquei me pensando. Sabe por que Deus fala isso? Porque só Ele sabe o que está passando dentro daquela menina ali. Só Ele sabe o que passa na mente e no coração dela. Então somente Ele tem um poder para julgar ela. E a gente tem que orar por ela. A gente tem que pedir misericórdia. A gente tem que pedir para Deus ter misericórdia, Deus alcançar ela de volta. Porque é uma menina que tem um potencial enorme, que Deus tem que ir de encontro. Essas pessoas que se afastam, a gente tem que orar para Deus ir de encontro e trazer. Não ficar apontando o dedo. Somente Ele tem um poder de julgar. Porque Ele vai julgar. Vai ter um julgamento. Porque aquele que peca tem um julgamento. Ela vai ter. Mas com a misericórdia do Senhor, eu creio que Ele vai perdoar ela. Se ela pedir com o coração contrito e quebrantado, perdão, e voltar, vai dar chuvar dela. Não ficar falando mal. Esses pastores que ficam nos vídeos se mostrando, acham que é a melhor bolacha do pacote. Não é nada, irmão. Vai achando que você é. O dia que Deus parar de ter misericórdia, Senhor. Ficam julgando a menina, um monte. O Gonçalves lá, até eu esqueci o nome dele, o Kleber Lucas. Pra mim é pessoas que estão perdidas, se perderam. E Deus permitiu elas se perder, pra gente ver, pra gente aprender o erro deles, que a gente possa ser fiel e ter confiança em Deus, que tudo que acontece em nossas vidas é um propósito do Senhor. Deus tem um propósito nisso. Eu vou ler eu até guardei aqui para você ver propósito. Eu falei propósito, eu lembrei de Joquebede e Miriam. Miriam era nova nessa época, que é a irmã de Moisés e a mãe. Faraó mandou elas ir até as parteiras para matar as crianças. E a Miriam, no primeiro momento, até afrontou o Faraó. O Faraó ainda repreendeu ela. Ela pediu desculpa, mesmo assim ela foi. Só que ela chegando lá, as parteiras, elas disseram para Faraó que as parteiras eram que nem animais, porque o povo de Israel tem apelidos, tipo leão, gazelas, lobos, algumas tribos tem. Acho que a maioria, eu não vou lembrar de todas. Então elas falaram para Faraó que elas eram que nem animais, davam a cria muito rápido, e voltaram até Faraó e salvaram muitas crianças, muitas. Por conta disso, olha o que aconteceu. De fato, Joquebede falará a verdade às judias no Egito. Eram Tzidicaniotes, não vou saber ler, justas e virtuosas, e davam à luz sem dor ou dificuldade. O faraó ficou satisfeito com a explicação e dispensou-as.
Por conta disso, olha o que aconteceu com elas. Além de serem salvas do faraó, Joquebede e Miriam receberam recompensa eterna. Miriam mais tarde casou-se com Caleb, da tribo de Judá, tornando-se assim a matriarca da dinastia real de Davi. Olha a ação dela, que tornou o propósito. Às vezes a sua ação perante a Deus, você vai ter um propósito na sua família inteira, por gerações. A geração de Davi, de onde veio? De Miriam, porque ela lutou pelo povo, mesmo menina, mesmo criança. Aí vem aqui, ó, Joquebede foi mãe do primeiro Cohen-Gadol, sumo sacerdote, Arão, e do primeiro levita, Moisés, e é a matriarca de todos os Kohanim e levitas. Ela é a matriarca de todos os sacerdotes. Por conta do quê? Da atitude delas. Perante ao faraó, elas balançavam a cabeça, que sim, mas ela virava as costas, não fazia o que ele mandava, fazia o que Deus ordenava. E por conta que elas foram fiéis e confiaram em Deus, porque as crianças ficaram escondidas no meio do milharal, e Deus sustentou as crianças. Deus sustentou todas as crianças. Então confia que Deus vai sustentar a sua família. Deus vai te sustentar no meio dessa podridão que está acontecendo. Confia em Deus. Confia em Deus. O povo de Israel, quando José morre, o povo de Israel começou a crescer demais. E o faraó começou a colocar muito trabalho. Quanto mais trabalho o faraó colocava, mais o povo prosperava. Quanto mais trabalho o faraó colocava, mais o povo prosperava. Vocês entenderam? Quanto mais o governo vai arrancar de vocês, mais vocês vão prosperar. Creia, confia nessa palavra. Confia em Deus. Amém? Estamos quase chegando lá. Volta mais um pouquinho ainda. Deus quer até falar mais um pouco. Abre aí em Tiago capítulo 1. Considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam diversas tentações, porque sabem que o teste de sua confiança produz perseverança. Deixem a perseverança cumprimentar sua tarefa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. Entretanto, se algum de vocês faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos concede de modo generoso e sem condenação, e ela lhe será dada. Peça, porém, com confiança. Olha, sempre vem essa palavra, confiança, sem dúvida, porque o incrédulo é semelhante a uma onda do mar, arremessada e guiada pelo vento. Na verdade, essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor, porque ter a mente dividida é instável em tudo o que faz. Se sua mente está dividida, irmão, esquece. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo. Se você tem dúvida ainda, tira a dúvida da cabeça. Confia. A dúvida não é de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Deus gosta de sim ou não. Ou é sim ou é não. E ele respeita tremendo isso aí. Ele respeita demais aquele homem e aquela mulher que fala sim, pai. Não. Ponto. Poucas. É sim ou é não. Com Deus é assim. Não é amém, pai.
talvez, eu vou ver, não, ou é sim ou é não. Lá em cima do muro, começa a dizer mais sim para Deus e não para o mundo. Sim para Deus e não para o mundo. Como todo o povo, todos. Irmão, eu vou voltar aqui todos. Eu vou ver se eu leio rápido, porque a Bíblia aqui é letra pequena, Pela confiança, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaac como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que receberá a promessa, ao qual foram dito: a sua semente será contada por meio de Isaac. Aí vem, pela confiança, Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú, fez referência a acontecimentos futuros. Pela confiança, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de Yosef, cada um dos filhos de Yosef, apoiando o cajado enquanto se curvou em oração. Pela confiança, José, no fim da vida, lembrou-se do êxito do povo de Israel e deu instrução sobre o que fazer com seus ossos. Pela confiança, os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses depois do seu nascimento, por terem visto que ele era uma criança bonita. Pela confiança, Moshe, depois de ter crescido, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres momentâneos do pecado. Considerou a desonra sofrida por amor do Messias riqueza maior que os tesouros do Egito, por manter o olho fixo na recompensa. Pela confiança, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou como quem vê o invisível. Pela confiança, obedeceu a exigência para o Pêssar, incluindo a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos filhos de Israel. Aqui é o sangue do Cordeiro na sua vida. Confia no sangue do Cordeiro na porta da sua casa. Confia no sangue de Yeshua, lavando a sua casa, a sua vida, a sua família, te protegendo de todo o mal, de todo espírito de engano, todo espírito de maldade. Pela confiança, Raquel, acho que está em hebraico, a prostituta recebeu os espiões e por isso não morreu com todos os outros que haviam sido desobedientes. E aqui vai falar, pela confiança, vai falar de Sansão, Gideão, todos que confiaram, todos. E agora, para terminar, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e vocês prestem bem atenção em João, 1 João, capítulo 5. A partir do versículo 4, nós vamos ler até o fim. Aleluia. Deus veio falar hoje aqui de fé, de fidelidade, de confiança na palavra dele. Confiar no sacrifício de Yeshua, de Jesus. Confiar no que tudo que Deus pede para a gente. Como você confia um dia no seu pai, na sua mãe. Às vezes você prefere confiar num amigo, numa amiga, que no íntimo dela só quer ver você pelas suas costas e você dá ouvido a tudo que ela fala. E o Deus fala nos seus ouvidos o tempo todo e você não dá nem a mínima. Você dá o ombrinho, faz assim, ó. E Deus o tempo todo falando com você. O tempo inteiro. Amém? Vamos lá.
Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Nossa confiança. Essa é a vitória que vence o mundo. Nossa confiança. Quem é que vence o mundo? E não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Yeshua é o Messias, não apenas com água, mas com água e sangue. E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho humano, o testemunho de Deus é mais valioso. Olha o que eu acabei de falar, eu nem tinha lido. Às vezes você aceita o testemunho humano, porque a pessoa está te falando. Mas olha o que eu estou dizendo, ó. O testemunho humano de Deus é mais valioso, pois o testemunho dado por Deus acerca de seu Filho, os que mantêm confiança no Filho de Deus têm esse testemunho em si mesmo. Os que não mantêm a confiança em Deus fazem dele mentiroso. Se você não confia em Deus, você é um mentiroso, porque não confiaram no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Os que têm filho, o Filho tem a vida. Os que não têm o Filho de Deus não têm vida. Eu lhe escrevi essas coisas para que saibam que possuem a vida eterna. Nós possuímos a vida eterna, irmão. A vida eterna é aqui, ó, palavra de Deus, que te leva à vida eterna. A palavra do Senhor. Amém? Deixa eu me encontrar. Essas confianças que temos, a presença dele, se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, e seja qual for o nosso pedido, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, peça a Deus, dará vida. Se você ver o seu irmão pecando, foi o que eu acabei de falar, irmão, peça a Deus misericórdia, que Deus leva a vida. Eu acabei de falar da Priscila aqui, ó, ora por ela, pede para Deus ter misericórdia dela, trazer ela de volta aos caminhos, e Deus dará a vida a quem pecou. Existe pecado que conduz à morte. Não estou dizendo que você deva orar por este que conduz à morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Amém? Tem pecado que leva à morte espiritual. Você pode estar vivo no mundo, pode estar aí aproveitando das maravilhas, como eu aproveitei até meus 40 anos, mas te leva à morte. Deus às vezes se afastou, às vezes não, Deus se afastou da sua vida, você não sabe por quê. Hoje Ele está te dizendo por quê. Você parou de confiar e ser fiel a Ele. Seja mais fiel, seja mais confiante. Você só é fiel a Deus sendo fiel às pessoas que estão à sua volta. Que nós possamos receber essa palavra, que foi simples, foi o que Deus falou comigo, em termos de confiar na palavra dele, confiar mais nele, confiar no que sai desse altar através dos nossos presbíteros, dos nossos pastores, confiar no nosso diaconato, confiar em todas as pessoas desse ministério, começar a se abrir mais com Deus e falar menos com um homem. Começa a conversar mais com Deus, irmão e irmã, que Deus vai te dar a resposta.
Eu creio que Deus já deu a resposta aqui hoje. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que vocês possam aplaudir, não a mim, mas a Deus. Amém. Glória a Deus.